Bom dia, nono ano! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer então uma revisão sobre a unidade 10, Brasil Populismo, né? Como vocês sabem aí, nós temos, alguns representantes aí desse período populista. É lógico que o governo que mais vai se destacar aí durante essa política populista é o governo de Getúlio Vargas, ok? Vamos lá então. Primeiro nós temos que entender aqui as características do populismo, né? Ai, professor, eu já estou cansado de saber, mas a gente sempre é bom relembrar isso, tá? Então vamos aqui, ó. O populismo, ele é baseado no autoritarismo, só que é um autoritarismo às escondidas, tá? E o paternalismo, além, é claro, do assistencialismo. Então, nós temos autoritarismo, mais o paternalismo e o assistencialismo, Nós temos, então, essas três características aqui marcantes, além, é claro, do líder carismático, que vai compor essas características aqui do governo populista, tá? O autoritarismo, como eu falei para vocês, é um autoritarismo às escondidas, ok? Nós vamos ter aqui a manipulação das massas populares através desse autoritarismo, do paternalismo e do assistencialismo, tá? Além das reivindicações populares atendidas. A isso nós damos o nome da política econômica voltada aos interesses das elites nacionais, certo? Sabendo disso aqui, beleza. Quais são, então, essa república populista do Brasil? O governo de Dutra, marcado, O que vai marcar o governo de Dutra lá? Que eu já falei para vocês, é o Plano Salte, tá? Então acompanhe comigo ali na página 8, O governo de Dutra vai ser marcado, então, ele promulga a Constituição de 1946, ele vai ter lá o Plano Salte, Saúde, alimentação, transporte e energia, adotou uma política nacionalista, instaurou o voto obrigatório para pessoas alfabetizadas maiores de 18 anos, incentivava uma economia neoliberal, voltada ao alinhamento com os Estados Unidos e tinha uma política anticomunista. Ele fechou ali o Partido Comunista Brasileiro, compondo lá com a Operação Condor, que era a favor dos países ali que estavam, vamos dizer assim, controlando qualquer tipo de ideia comunista no país, na América Latina, tá? A Constituição de 1946, promulgada aí durante a gestão política do Dutra, ela restabelecia o cargo de vice-presidente, mandato de 5 anos para o presidente, restabelecimento de parte da autonomia dos estados e dos municípios e separação dos poderes do Estado, legislativo, executivo e o judiciário, Nós temos aqui, depois do Dutra, volta o governo de Vargas, porque vocês sabem que o governo de Vargas ele vai iniciar durante lá a Revolução de 1930, vai sair do poder, depois ele retorna ao poder lá no ano de 1951, que era para ficar até o ano de 1954. Não vai acontecer isso porque ele tem um problema, ele vai se suicidar lá, e aí assume, o Café Filho como o vice, ele vai assumir a presidência aí, tá? Nós temos então o governo de Vargas, adotou uma política nacionalista, igual ao Dutra, criou o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDE, que até hoje existe, Criou a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, nacionalizou a Petrobras, concedeu um aumento de 100% do salário mínimo, enfrentou greves e movimentos de oposição. Cometeu suicídio no dia 24 de agosto de 1954. Café Filho governou apenas 14 meses. Nesse tempo, tentou sanar a crise econômica, alinhando-se aos Estados Unidos e controlando a inflação por meio da contenção de salários.
Porque o governo de Getúlio Vargas, né, era para durar aí de 1951 até 1955. Mas como ele cometeu o suicídio, quem acabou esse 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses, no poder foi o vice, né, o Café Filho, que vai continuar com as medidas aqui do Getúlio Vargas, tá? Depois assume lá o governo nós temos o governo de Juscelino Kubitschek, tá? Eu coloquei antes aqui, mas é o próximo, Getúlio Vargas. Aí o Juscelino Kubitschek, nós temos como slogan da campanha 50 anos em 5, né? Nós temos lá o plano de metas, que era um incentivo a todos os setores no campo econômico, educação, transporte, mas principalmente na indústria pesada, né? Na criação de estrada, indústrias. Também estava numa política aí, liberalismo, né? Que ele incentivava a vinda dessas empresas multinacionais para o país, principalmente de automobilismo, né? Construiu uma nova capital, Brasília, né? Foi motivo de uma grande crise econômica no país, porque contraiu empréstimos para essa construção, mas ao mesmo tempo também foi o único capaz ali, né, de ter o peito para mudar a capital, que já era um plano lá muito antigo, mas ninguém tinha coragem, né? Juscelino falou, não, eu vou fazer isso, daqui que eu vou pegar, e realmente aconteceu o fato que ele queria. Nós temos o governo, né, de Jânio Quadros, tá? Que vai governar apenas por 7 meses, porque vai sofrer forte oposição por conta da sua gestão política, né? Tem aí os grandes capitalistas da época diziam que ele estava alinhado ao comunismo, ele era simpatizante ao comunismo, e isso deixava essa camada, a elite da nossa sociedade, temerosa. O que vai acontecer? Será que vai criar o comunismo aqui no país? Então isso deixou ele impopular, a população não gostou. Também, né, Juscelino Kubitschek, ele rompeu com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o banco, né, ele rompeu já durante a campanha de Jânio Quadros, a reeleição e tudo mais, ele começa novamente uma aliança com o FMI. Só que o FMI, esse banco, ele criou uma medida que só voltaria a financiar, a emprestar dinheiro ao Brasil, se o Brasil acabasse com a inflação, diminuísse a inflação que estava muito alta. Para fazer isso, o governo ia ter que implantar algumas medidas impopulares, que não ia satisfazer a população. Mas ele foi obrigado a fazer isso, né? Então, novamente o Brasil começa uma aliança e forma, e tem o Fundo Monetário Internacional, FMI, a favor do Brasil novamente. Com isso, ele vai ter impopularidade da maior parte da população, da elite, e os militares também, quando ele coloca lá uma condecoração do Brasil do Che Guevara, revolucionário lá cubano, né? Nós temos também, durante o Jânio Quadros, motivos de grande polêmica. Ele proíbe todas as mulheres de usar biquíni nas praias. Por que isso? Não sei, né? Vai proibir as rinhas de galo e também, né, vai falar aí que vai varrer a corrupção no país, né? O slogan dele aí. Por isso que vai durar 7 meses. Ele vai e pede para sair, né? Mas ele acha que a população vai impedir. Mas, na verdade, o Congresso já pegou a sua deposição do cargo, já assinou e aceitou. Quem vai assumir é o João Goulart. Nesse momento, desse período dessa crise, João Goulart estava em visita na China, estava lá visitando o governo chinês, né? O comunismo conhecendo. Com isso, os militares diziam assim: ele não poderia assumir a presidência do país quando chegasse, porque era muito perigoso, né, que ele implantasse aqui no Brasil um comunismo. Mas o Leonel Brizola disse que não, que ele era a favor de João Goulart e que João Goulart poderia sim assumir o comando do país
país a qualquer momento. Então, foi assim. Mas o Congresso logo assinou lá uma cláusula que o Brasil agora viraria então uma república parlamentarismo, onde o governo existiria um presidente, mas quem estaria no poder seria o ministro, tá? Com isso, deixa, né, totalmente a população ali e o Congresso alvoroçado e tal, até que chega o ponto aí de sair a sua, dos militares colocar, na verdade eles planejaram esse golpe aí para a deposição de João Goulart, tá? Então ele lança o plano trienal para tentar resolver a questão, a crise econômica, né? A implantação de reformas de base. E no ano de 64, Goulart sofreu um golpe de Estado que deu início à ditadura civil-militar, que vai até o ano de 1985 aqui no Brasil, certo? Nós temos por último a questão indígena, que eu não trabalhei na aula passada com vocês, deixei para trabalhar agora aqui então, tá? Já fizemos a revisão aqui, anotem no caderno de vocês, aula 6, a revisão, certo? E agora vamos tratar da questão indígena e negra durante o populismo. Durante os governos populistas, uma série de medidas foi tomada com o objetivo de integrar negros e indígenas à sociedade brasileira. Porque, gente, nós temos assim, a Constituição foi feita, a integração acabou, né, a Lei Áurea, 1888, mas tá, o que vai fazer com essa população? Ela estava totalmente sem nenhum tipo de apoio, tanto os indígenas quanto os negros também, né? Contudo, é importante lembrar que essa integração foi feita com base nos interesses do Estado e não levou em conta a necessidade dessas pessoas que continuaram sendo marginalizadas, sofrendo preconceito e abuso em todos. Gente, até esse período tinha algumas fazendas que usavam ainda o trabalho escravo. Contra a lei, mas usava, né? Escravizavam funcionários e tudo mais. Mesmo com a existência do Serviço de Proteção, SPI, ainda não tinha, né, a FUNAI, tá? Os indígenas continuavam a enfrentar invasões de suas terras feitas por agricultores e tropeiros, que invadiam e se eles resistissem ali, criassem uma resistência dessa invasão, eram mortos, né? Reservas indígenas foram criadas no país, como o Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso. Essas reservas foram e ainda são exploradas ilegalmente por aqueles que se interessam pelas riquezas naturais presentes nessas regiões. A União dos Homens de Cor, UHC, fundada em 1943, objetivava incentivar a escolarização e a ascensão econômica da população negra. O Teatro Experimental Negro, de 1940, tinha a finalidade de valorizar o talento das pessoas negras para as artes. Durante o regime militar, as atividades do grupo, que tinham caráter político, foram barradas. Então, teve mais um período aí, né, que foram contidos aí os negros de se expressar nas artes e tudo mais. Então, a gente tem todas essas consequências aí negativas para a questão indígena e para a questão negra no Brasil durante o período do populismo, que se encerra no ano de 1964, e começa em um regime militar, que também vai fazer com que as questões indígenas e negras sejam esquecidas nesse primeiro momento. Beleza? Essa é a nossa revisão, nossa aula desse dia, né? Eu espero que vocês tenham entendido, fixado esse conteúdo aí, é tranquilo. E agora vocês podem realizar o caderno de atividades aí da página 10 até a página 13 da apostila, tá? Na próxima aula a gente já começa a unidade 11, Brasil e golpe durante a ditadura civil-militar. Beleza, pessoal? Beijo da professora e fiquem com Deus.